Cabo Frio, a história completa da cidade mais bonita e popular do litoral do Rio de Janeiro. Se você assistir esse vídeo completo, você conhecerá acontecimentos inéditos sobre a história de Cabo Frio que nunca antes foram apresentadas em outro vídeo antes. Eu sou Francisco do canal Rio de Janeiro TV BR. E se você é o tipo de pessoa que deseja ter uma renda extra, uma renda complementar, clique no primeiro link da descrição e conheça o material completo que ajudou mais de 130 mil pessoas a mudar de vida. Você conhece a história de Cabo Frio? Aqui nesse vídeo você verá algo inédito, nunca mostrado em outro vídeo antes. Lembre-se de clicar no botão de gostei e de se inscrever, pois dessa forma você mostra para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo e dessa forma o YouTube recomenda o nosso conteúdo para mais pessoas. Vamos agora dar início à história completa sobre a cidade de Cabo Frio, a cidade mais popular e bonita do litoral do Rio de Janeiro. Cabo Frio é um município brasileiro situado na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, estando a uma altitude de 4 metros acima do nível do mar. É a cidade da região dos lagos com maior economia e exerce determinada influência no cenário do estado. A cidade se consolidou como uma influente polo turístico e é importante parte da rota do turismo fluminense, sendo o principal destino da chamada da Costa do Sol. A ocupação humana da Estérgia, onde viria se estabelecer a cidade de Cabo Frio, teve início há mais ou menos 6.000 anos, ou seja, há 6.000 anos atrás, quando um pequeno bando nômade de famílias chegou em canoas pelo mar e acampou no Morro dos Índios, até então a pequena ilha rochosa, na atual Barra da Lagoa de Araruama, e ponto litorâneo extremo da margem da restinga do canal de Itajuru. Conforme as evidências arqueológicas encontradas nesse sambaqui, que mais tarde seria abandonado pelo esgotamento e recursos para a sobrevivência, o grupo nômade dispunha de tecnologia rudimentar e baseava-se numa economia de coleta, pesca e caça, onde os moluscos representavam quase todo o resultado do esforço para fins de alimentação e adorno. Há mais de 1.500 anos, os guerreiros indígenas tupinambás começaram a conquista do litoral da região. Os restos arqueológicos das aldeias tupinambás, estudados na região de Cabo Frio, Três Vendas em Araruama, e base aérea naval de São Pedro da Aldeia, e também nos acampamentos de pesca de Praia Grande e Arraial do Cabo, evidenciam uma adaptação ecológica mais eficaz que a dos bandos nômades pioneiros. O profundo conhecimento biológico da paisagem regional, em particular a Lagoa de Araruama e dos mares costeiros riquíssimos em recursos naturais, fez com que o pescado se tornasse a base alimentar dos tupinambás, reforçada pela captura de crustáceos, gastrópodes e moluscos. A vegetação de restinga e mangues da orla marítima ofereciam excepcionais possibilidades de coleta de recursos silvestres, o que levou ainda à horticultura de várias espécies botânicas, destacando-se a forte presença de mandioca no cardápio e ao domínio de técnicas de cerâmica. A caça, atividade masculina exclusiva, era muito importante como complemento de proteína na dieta alimentar dos grupos locais. Os índios tupinambás batizaram a região de Cabo Frio como brecai, ou seja, único tempero da cozinha, feito com sal grosso cristalizado. Nos terrenos onde viriam estabelecer a cidade de Cabo Frio, foram encontrados 4 possíveis sítios tupinambás. Os 2 primeiros, o Morro dos Índios e a Duna Boa Vista, apresentavam indícios de serem acampamentos de pesca e coleta de moluscos, enquanto o terceiro, a Fonte do Itajuru, próxima do morro de mesmo nome, era a única forma segura de abastecimento de água potável e corrente disponível na restinga. Na referida elevação junto à fonte, o atual Morro da Guia achava-se o sítio mais importante da região e um dos mais relevantes do Brasil pré-histórico, o Santuário da Mitologia Tupinambá, formada pelo complexo de pedras sagradas do Itajuru, Bocas de Pedra, em Tupi-Guarani,
sobre estes blocos contavam a história dos seus heróis feiticeiros que ensinavam as artes de viver e amar a vida. Quando estes heróis civilizadores morriam, transformavam-se em estátuas, até que o sol decidisse enviá-los ao Itajuru, sob a forma de pedras sagradas, para serem veneradas pela humanidade. Caso fossem quebradas ou roubadas, todos os índios desapareciam da face da terra. Muito interessante essa história, né, pessoal? Em 1503, a terceira expedição naval portuguesa para reconhecimento do litoral brasileiro sofreu um naufrágio em Fernando de Noronha e a frota remanescente se dispersou. 2 navios sob o comando de Américo Vespúcio seguiam a viagem até a Bahia e depois até Cabo Frio, junto ao porto da Barca de Araruama. Os expedicionários construíram e guarneceram com 24 cristãos uma fortaleza feitoria para explorar o pau-brasil abundante na margem continental da lagoa. Em 1512, este estabelecimento comercial militar pioneiro, que efetivou a posse portuguesa da nova terra descoberta, e deu início à conquista no continente americano, e que foi construído pelos índios tupinambás em função das muitas desordens e desavenças que entre eles houve em 1526. O antigo nome de Cabo Frio era Guatapibá, que em tupi-guarani significa ajuntamento de búzio. Os franceses traficavam pau-brasil e outras mercadorias com os índios na costa brasileira, desde 1504. Durante as 3 primeiras décadas do século XVI, praticamente restringiram sua atuação ao litoral da região Nordeste. A partir de 1540, por causa do rigoroso policiamento naval português nestes mares, os franceses exploraram o litoral e levantaram os recursos naturais de Cabo Frio. Em 1556, construíram uma fortaleza feitoria para exploração de pau-brasil, na mesma ilhota utilizada anteriormente pelos portugueses, junto ao porto da Barca de Araruama, a Casa Pedra. Cabo-friense ampliou e consolidou o domínio francês no litoral sudeste, iniciando com Fortaleza de Villers-Cai-Guinon, no Rio de Janeiro, um ano antes. A gente tem que lembrar, né, pessoal, que nessa época não existia tecnologia como internet, né? Então, por isso que era comum, por exemplo, 2 países diferentes explorar um lugar assim próximo, né? Nos dias atuais isso é quase que impossível, né? Pelo controle da comunicação, né? Agora a gente vai dar início à Guerra de Cabo Frio. A chamada Guerra de Cabo Frio aconteceu em 1575. O governador do Rio de Janeiro, Antônio Salema, reuniu o poderoso exército com gente da Guanabara, São Vicente e Espírito Santo, apoiado por grande tropa tupiniquim catequizada. Os oficiais e soldados seguiam por terra e por mar, tendo como objetivo liquidar o último bastião da Confederação de Tamoios. A Confederação dos Tamoios, ou Guerra dos Tamoios, foi uma revolta indígena ocorrida entre 1555 e 1567, liderada pelos chefes Ambirê e Cuyambebê, da nação Tupinambá, contra os colonizadores portugueses no século XVI. Os Tupinambá ocupavam o litoral Brasil e acabar com o domínio dos franceses, que já durava 20 anos em Cabo Frio. Mais uma ressalva aqui, né? O Brasil ele teve muitas guerras e países externos que vieram lá atrás para se beneficiar do recurso próprio, né? Entre eles os franceses aí. Após o cerco e a rendição da fortaleza Franco-Tomiá, 2 franceses, um inglês e um pajé tupinambá foram condenados à morte e enforcamento. 500 outros capturados foram executados e aproximadamente 1.500 índios inimigos foram escravizados. Os vencedores entraram pelo sertão, incendiaram aldeias inimigas, justiçariam mais de 10.000 índios que tomavam o lado dos invasores franceses e aprisionaram outros tantos. Os demais se esvadiram para a Serra do Mar e arredores de Cabo Frio. A baixada litorânea de Macaé até Saquarema, devido à refrega levada e
efeito contra os índios que tomavam o lado dos franceses ficou transformada em um verdadeiro deserto e somente movimentada com passagem esporádica dos goitacazes, que incursionavam por estas terras à procura de caça e pesca. Embora os portugueses não tivessem colonizado Cabo Frio após a Guerra de 1575, estabeleceram um bloqueio naval eficiente com base na cidade do Rio de Janeiro. Mas entre 1576 e 1615, com a perda da independência de Portugal para a Espanha, o porto de Araruama voltou a ser frequentado por navios franceses, ingleses e holandeses em busca de pau-brasil, tornando-se também a base da pirataria contra embarcações portuguesas que procuravam dobrar o cabo. Depois de 1580, com a submissão de Portugal, a Espanha redobrou a presença desses navios que carregavam bandeiras inimigas dos castelhanos. Agora a parte da colonização. Já em 1516, o governador do Rio de Janeiro, Constantino Menelau, associou-se secretamente aos ingleses para traficar pau-brasil em Cabo Frio. Neste mesmo ano, o governador foi obrigado a combater navios holandeses que aportavam na região. Voltou a Cabo Frio para expulsar os ingleses que o haviam enganado e construiu uma fortaleza feitoria na ilha, utilizada anteriormente pelos portugueses e franceses, junto ao porto da Barra de Araruama. Finalmente, Constantino Menelau recebeu ordens do rei Filipe III da Espanha para, mais uma vez, retornar à região e estabelecer uma povoação. E, em 13 de novembro de 1615, junto à Barra de Araruama, com a ajuda de 400 homens brancos e índios catequizados, levou a fortaleza de Santo Inácio e fundou a vila de Santa Helena em Cabo Frio, a sétima mais antiga do Brasil. Apenas reis fundavam cidades. Em caso de donatários, militares e súditos em geral, fundavam-se vilas. Apenas reis fundavam cidades e subordinados, militares e súditos fundavam vilas. Interessante. Em 1616, Estevão Gomes, rico fazendeiro e comerciante de escravos negros no Rio de Janeiro, foi nomeado capitão-mor de Cabo Frio e transferiu o sítio da povoação colonial para o atual bairro da Passagem, rebatizando como Cidade de Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio. Quando findava a construção da Igreja Matriz, a imagem havia chegado para a entronização na igreja era de Nossa Senhora de Assunção, ao invés da imagem da padroeira Santa Helena. Iniciou-se também o desmonte da fortaleza de Santo Inácio e, simultaneamente, a construção do Forte de São Mateus, terminado em 1620. Deu início ainda à veloz distribuição das terras continentais para meia dúzia de amigos e apadrinhados influentes, favorecendo a formação de latifúndios. Em 1617, Estevão Gomes apoiou o estabelecimento da aldeia de índios de São Pedro de Cabo Frio pelos jesuítas, que abrigou 500 tupiniquins catequizados, com o objetivo de evitar desembarque inimigo europeu na costa. As manobras integradas para a infantaria indígena de São Pedro pela guarnição da fortaleza da Barra derrotam tentativas de desembarque inglês e holandês em 1617, 1618 e 1630. Olha só que interessante, né, pessoal? Nessa época não existia uma comunicação tão forte quanto nos dias atuais. E eles observavam que frotas estrangeiras tentavam embarcar ali na cidade para sempre fazer a exploração de uma riqueza natural brasileira, que era o pau-brasil, tá? Então, qual foi a estratégia utilizada? É meio que povoar essas cidades, tá? Para que quando houvesse desembarque de frotas estrangeiras, essas frotas fossem combatidas, né? Olha que interessante, que estratégia legal, né?
Vamos lá, dando continuidade. As manobras integradas pela infantaria indígena de São Pedro, pela guarnição da Fortaleza da Barra, derrotaram tentativas de desembarque inglês e desembarque holandês em 1617, 1618 e 1630, em períodos diferentes. Interessante. Abrindo as portas para a elevação da cidade, a sede da capital real do Cabo Frio em 1619 e a conquista do Norte Fluminense, com a submissão dos índios goitacazes a partir de 1631. Os poucos habitantes da cidade passaram a se dedicar à pesca e à exploração das salinas naturais da lagoa, enquanto os latifundiários continentais, especialmente jesuítas e beneditinos, estabeleceram fazendas em gado em Bacaxá, que pertence a Saquarema, Paraty, São Mateus, Búzios e Macaé, onde negros e índios catequizados trabalhavam e se dedicavam à agricultura, pesca e à coleta de substâncias. Ainda pelo ano de 1617, o jesuíta João Lobato pede permissão para assentar 500 índios tupinambás traficados do Espírito Santo na ponta da Jacuruna, onde então fundou a aldeia de São Pedro. Em 1619, o governador Metrópole criou a Capitania Real de Cabo Frio, que ficou diretamente subordinada à autoridade colonial da Bahia e totalmente independente da capitania do Rio de Janeiro. A parte do norte do território, justamente onde viviam os goitacazes, foi então comprada do herdeiro da capitania de São Tomé, cujos limites iam do Rio Paraíba do Sul até o Rio Macaé, e para a parte sudeste, que havia sido conquistada de São Vicente durante a fundação da cidade de Cabo Frio, cujos limites direcionaram de Ponta Negra e Saquarema até Macaé. A instabilidade da região perdura até 1625, quando o governador da capitania do Rio de Janeiro, Martim Corrêa de Sá, doa uma gigantesca sesmaria localizada entre os rios Macaé e Paraíba do Sul, então pertencentes à jurisdição de Cabo Frio, aos chamados Sete Capitães. Em 1630, logo após os índios tupinambás radicados na aldeia de São Pedro terem incendiado algumas aldeias de goitacazes, simultaneamente os portugueses do Espírito Santo reagem contra os tupinambás, época em que a divisão das terras da capitania de Cabo Frio pelos vencedores, com a região norte desimpedida, e como os jesuítas tinham não só uma visão bem mais aguçada e eram também bem mais informados, passaram então a exigir que seu quinhão e pedem uma capitania do Rio de Janeiro, 2 sesmarias, e logo são atendidos, sendo uma localizada entre Rio das Ostras e o Rio Macaé, e logo em seguida levantavam a fazenda visando a criação de gado e agricultura e a igreja de Santana, e a segunda sesmaria, que havia sido perdida em nome dos índios tupinambás da aldeia de São Pedro, índios trazidos do Espírito Santo pelos jesuítas. Localizava-se entre os rios Macaé e Paraíba do Sul, sobrepondo-se aos limites da sesmaria que se havia sido concedida aos 7 capitães. Em 1620 e 1630, os primeiros pescadores portugueses que se radicalizaram na povoação retiraram-se, procurando uma vida melhor nas barras dos rios Macaé e Paraíba do Sul. Nessa época, em torno de 1640, ocorreu a libertação de Portugal do domínio espanhol. Ainda em 1645, a situação continuava difícil e mesmo os delegados que vieram do Rio de Janeiro para povoar a cidade fogem para os campos de goitacazes e procura de terras devolutas e trabalho livre. A cidade de Cabo Frio inviabilizara-se porque a barra de navegação era precária, a fortaleza sem guarnição e armamento, o monopólio real proibia a comercialização de pau-brasil e sal, a arrecadação de dízimos era feita pelo Rio de Janeiro, não havia serviço religioso cristão, o capitão Mor concentrava-se os poderes militar, executivo, legislativo e judiciário e o núcleo da passagem
era invadido esporadicamente pelas águas das mares de Lua. Agora vamos falar sobre o início do desenvolvimento urbano. Em 1650 e 1660, a grave crise do sal português que desabasteceu o Brasil chamou a atenção metropolitana para a cristalização natural do produto na Lagoa de Araruama. Com esse impulso dado à economia, um novo centro urbano era levantado junto à atual Praça da Rocha. Castigou-se uma rua direta, hoje a Rua Érico Coelho. Foram construídos a Igreja Nossa Senhora da Assunção e o Sobrado da Câmara e a Cadeia, que formaram o Largo da Matriz, onde ficou-se o Pelourinho. Em meados de 1660, cristalizaram-se as condições geopolíticas para o retorno de abastecimento à cidade de Cabo Frio. Já em 1666, a administração volta a se reunificar na Bahia. José Valera é reconduzido ao cargo de capitão-mor de Cabo Frio. Pela primeira vez, nomeia-se um alcadei-mor para a cidade. O novo governador do Rio de Janeiro tenta impedir a posse de José Valera. O governador acaba sendo censurado e não se ingerir na jurisdição dos campos dos Goitacazes, pertencente a Cabo Frio. A seguir, os beneditos receberam uma sesmaria urbana, dando origem ao bairro de São Bento. O primeiro sinal da mudança para um novo centro urbano iniciou-se em 1663. Os beneditinos, sempre bem informados, passam a procurar avivar os marcos da sesmaria recebida na cidade de Cabo Frio para a construção de um convento. Em 1620, o centro desta área encontraram um forno para fábrico de cal, entre outras benfeitorias. Passado um ano depois, isto em 1664, pede-se mais terras para levantar casas para os frades, que vêm povoar a cidade. É provável que a igreja Nossa Senhora de Assunção não estivesse com a sua construção concluída, pois somente pela Carta Real de fevereiro de 1666, o vigário Bento Figueiredo veio assumir as suas funções. Como os beneditinos não edificaram as casas para povoamento conforme Como os beneditinos não edificaram as casas para o povoamento conforme comprometeram-se, a Câmara retoma as terras e, em 1667, argumentavam que a cidade somente naquela época começava a povoar-se, e assim pediram uma porção de terras com 18 braças na sua direita para que fosse levantada a edificação para uso da Câmara. 30 anos depois, em 1696, os franciscanos inauguraram o convento de Nossa Senhora dos Anjos, próximo à fonte de Itajuru, consolidando o perímetro histórico do novo centro administrativo, religioso e colonial. Já no final do século XVII, o desenvolvimento urbano de Cabo Frio foi novamente estancou, basicamente por dois motivos. A aldeia de índios de São Pedro, sob jurisdição dos jesuítas e com a população de 2.000 habitantes, não conseguia mais impedir desembarque de inimigos em Búzios, e por isso a exploração das salinas naturais, primeira a maior riqueza dos colonizadores, foi terminadamente proibida. No entanto, essa ordem não foi cumprida, levando ao tráfico do produto marinho. A Câmara passou então a arrendar as praias de Cabo Frio e Búzios, e foram construídas 2 engenhos para a produção de aguardente em Araruama e erguida pelos jesuítas. A fazenda Campos Novos, futuro estabelecimento agropecuário, modelo e foco importante de colonização do atual distrito de Tamoios. Inicialmente a fazenda foi destinada à criação de gado, para abastecimento de açougues cariocas e de lavras de ouro nas minas de Minas Gerais. 2 séculos da expansão. Já no início do século XVIII, o Forte de São Mateus foi guarnecido e rearmado.
A defesa da capitania passou a contar também com 1/3 de infantaria, além de um regimento de cavalaria. A cidade de Cabo Frio expandiu-se, sendo aumentada a igreja de Nossa Senhora da Assunção, construída a capela de Nossa Senhora da Guia no Morro de Itajuru e a igreja de São Benedito no Largo da Passagem. A cidade vivia cerca de 1.500 habitantes em 350 casas, enquanto outros 10.000 habitantes espalhavam-se pela capitania, sendo metade construída por escravos negros. Essa expansão urbana refletia o sucesso de várias atividades econômicas que eram exportadas para o Rio de Janeiro, em geral pela Barra de Araruama. Na agricultura destacavam-se plantações de anil, cochonilha, legumes, cana-de-açúcar, mandioca, feijão e milho, cujas maiores produções eram da fazenda de Campos Novos, que continuava também a criar gado, apesar da repressão portuguesa, e a produção de sal ainda era abundante. Em Arraial do Cabo florescia a pesca de arrasto e era construída a igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Na armação de Búzios, em 1720 e 1770, caçava-se baleia e manufaturava-se o óleo. Nas pescarias de alto mar e no interior da lagoa capturavam-se peixes e camarões. Nos barreiros e olarias eram produzidos tijolos e telhas. Nas florestas e serrarias derrubavam-se madeiras nobres e eram serrarias fabricavam-se grande número de tabuados. A Câmara de Cabo Frio apoiou com entusiasmo a independência do Brasil em 1822, fazendo-se representar-se nos festejos em homenagem a Dom Pedro I, sendo depois recompensada. O major engenheiro Bellegarde, enviado pelo governador imperial, construiu um farol na ilha de Cabo Frio para evitar naufrágios com o da fragata Tétis e levantou também os pregões da futura ponte sobre o canal de Itajuru, instalou o telégrafo e ainda desobstruiu a barra e fechou a velha, preservando o antigo porto da Barra. Por conta própria, Bellegarde e outros cidadãos levantaram o prédio de Charitas, destinado a abrigar e educar recém-nascidos de mães solteiras pobres, olha que iniciativa legal, hein? Que eram deixados numa rota à porta, durante a noite, onde eram recolhidos anonimamente. Por fim, Bellegarde projetou e rasgou as primeiras ruas da cidade de Cabo Frio, promovendo assim o primeiro plano de urbanização da cidade. Poxa, olha que cara de visão, hein? Naquele tempo ele já tinha essa visão, isso sim é política, legal. Agora dando entrada à parte da visita imperial. A visita que Dom Pedro II fez à cidade em 1847 estreitou as relações especiais que Cabo Frio mantinha com o governo imperial, tendo sido doada uma quantia para a construção da cobertura da fonte de Itajuru e outras para as Charitas, com o objetivo de facilitar a sua manutenção e instalar uma enfermaria, que mostrou-se de grande utilidade por ocasião das devastadoras epidemias de febre amarela e varíola que assolaram a região durante o século XIX. O imperador visitou o estabelecimento modelo das Salinas Perinas, incentivando por ele próprio, de propriedade do alemão Lindenberg, que colocou em prática novos métodos de produção mineral, dando início ao moderno Parque Salineiro de Araruama. Agora falamos sobre a questão negreira. Duas questões relativas aos escravos estremeceram Cabo Frio ao longo do século. A primeira refere-se ao crescimento das fugas, ao assassinato de feitores e rebeliões de negros, resultando na formação de quilombos que sobressaltaram os senhores brancos e a despeito da ação dos capitães do mato. A segunda diz respeito à produção do tráfico transatlântico de escravos e o contrabando florescente que dele derivou. As praias do Peró, em Cabo Frio, de José Gonçalves e da Rasa de Búzios tornaram-se os pontos de desembarque clandestino deste comércio humano. A Maria Inglesa é em flagrante
desrespeito às leis brasileiras, promoveu a repressão ao tráfico e chegou a apreender navios negreiros na costa e desembarque de fuzileiros navais em Cabo Frio e Búzios. Nas décadas finais do século XIX, a Barra e o antigo porto de Araruama receberam novos melhoramentos do governo imperial, dando passagem a navios maiores e tendo ancoradouro ampliado, fatores essenciais ao incremento da exportação regional. Alguns assoreamentos críticos do canal de Itajuru foram dragados e canalizados por iniciativa particular do engenheiro francês Leger Palmer, permitindo a ampliação da carga e a navegação mais eficiente dos vapores e veleiros que transportavam a grande produção de sal para os armazéns da cidade. Agora falando sobre atividades produtivas. A captura e a salga do pescado e do camarão mantinham-se estáveis, da mesma forma que a manufatura de telhas, tijolos, tabuados. Com o surgimento da construção naval e da indústria de cal feita com colchas da lagoa, abriram-se novas perspectivas econômicas regionais. A abolição da escravatura em 1888 e a consequente proclamação da República no ano seguinte desorganizou algumas atividades produtivas de Cabo Frio, como a agricultura do café, que viu-se substituída pela pecuária em pequena escala. Os escravos da zona rural reagruparam-se e fundaram uma povoação na Praia Rasa, em Búzios, passando a trabalhar na pesca e na horticultura próprias, enquanto os escravos da cidade de Cabo Frio tomaram posse e fundaram a povoação Abissínia, que mais tarde deu origem ao atual bairro de Vila Nova, trabalhando no fornecimento de carvão vegetal aos antigos senhores. A produção de sal era o mais notável recurso da região, entretanto não foi afetada. Há alguns anos se fizera a substituição do braço escravo pelos imigrantes portugueses do Aveiro, que trouxeram e adaptaram técnicas artesanais consagradas, resultando no aumento da quantidade e da qualidade de cristalização marinha artificial de Araruama. Embora a atividade pesqueira continuasse competitiva, em especial depois da introdução das traineiras na captura do mar, até pouco mais da metade do século XX, o Parque Salineiro de Araruama dominou a produção econômica regional, cujos reflexos urbanos foram a instalação do aparelho Hospital de Santa Isabel e a atração da iniciativa privada para a exploração do sistema de energia elétrico da cidade. A estrada de ferro Maricá, as melhorias do Porto de Arraial do Cabo e a posterior inauguração da rodovia Amaral Peixoto contribuíram para o aumento da produção do sal para o transporte eficiente até a capital da República e de outros importantes centros consumidores do país. O auge do desenvolvimento setorial ocorreu na década de 1960, com a instalação de duas grandes usinas beneficiamento de sal de Cabo Frio e com a construção do complexo industrial da Campanha Nacional de Alcalis de Cabo Frio, que abriu salinas para extrair colchas da lagoa para a produção de barrilhas. A recente industrialização do município atraiu numerosos trabalhadores brasileiros, que deu origem ao novo bairro de São Cristóvão. Alberto Lamego, em seu livro O Homem e a Restinga, analisa tendências e predileções dos habitantes da região, retratando assim as suas paixões profissionais, que em pesca tem acentuada predominância, por ser justamente uma das principais riquezas da região, haja vista a incrementação do turismo em função da pesca como esporte. As matas e capiões dos areais fornecem excelente carvão de madeira. A Restinga adapta-se favoravelmente à agricultura, cuja produção principal é incipiente ainda, atendendo apenas ao consumo local. Ainda a pecuária, devido à essência, presta-se magnificamente
bons produtos e resistentes. Quanto ao campo mineral, existem produtos naturais de grande valor econômico, como os calcários, o sal, entre outros. Constata-se abundância de areia própria para ser empregada no fabrico de porcelana e vidros finos, destacando-se a marmonazita, de ocorrente comum na região. A grande riqueza mineral de Cabo Frio foi inquestionavelmente o sal. A partir dos anos 90, a cidade impulsionou sua produção de moda praia, tornando-se referência nacional e internacional. Hoje, Cabo Frio é o principal polo produtor de moda praia do país, com exportação para vários centros internacionais. A Rua dos Biquínis, no bairro Gamboa, foi transformada em um shopping a céu aberto, onde diversas lojas vendem a preço de fábrica roupas e acessórios para a praia, como biquínis, sungas, cangas, criando, principalmente no verão, uma série de empregos temporários. Coisa boa, né, família? Agora a gente vai dar entrada na atração turística. Na década de 40, observa-se que o canal do Itajuru fora dragado e retificado para facilitar a navegação. Sua margem principal, próxima à barra, estava ocupada por instalações portuárias, entre portos pesqueiros, armazém de sal, fábrica de cal e estaleiros. Os dois antigos núcleos urbanos haviam se juntado e novas ruas e quadras foram criadas, como fatores para ocupação turística ao longo da, até então, abandonada Praia do Forte. Nossa, que interessante, nos anos 40 a Praia do Forte era abandonada. A melhoria das vias de acesso, as condições climáticas excepcionais, o patrimônio natural cultural extremamente atrativo e as transformações de ordem sociocultural estimularam o lazer semanal e o turismo das praias de banho. Em meados da década de 40, no começo, foi ponto de atração de ricos aventureiros da cidade do Rio de Janeiro, de encontro social, e poucos privilegiados de praticantes de esportes náuticos e submarinos. Isso aqui é um ponto interessante, tá? Olha só, na década de 40, essa parte ali era não era algo comum de pessoas irem para aproveitar do ambiente ali na Praia do Forte, porque era mais voltada para comércio, esse tipo de coisa. Então o que eles fizeram? Eles abriram novas ruas, estabeleceram novos bairros e tudo mais. Se você pegar revistas antigas, várias personalidades brasileiras que tem esse perfil característico assim, que na década de 40 eram jovens, na faixa de 20, 25, que tinha uma classe que eram pessoas ricas, eles iam para Cabo Frio para praticar surf e várias coisas, né? Inclusive eu já peguei algumas revistas e vi matéria de pessoas falando sobre isso. Daqui é um ponto muito interessante, tá? Depois, Cabo Frio passou a se constituir em um local de atração turística para cariocas e mineiros, de instalações de residências secundárias, olha só, de clubes náuticos, de diversões noturnas, de hotéis, restaurantes, serviços comerciais e de abastecimento. A inauguração da ponte Rio-Niterói em 1973 deu lugar à fase atual de turismo de massa. Embora a cidade tenha se expandido até a margem continental fronteira, onde se estabeleceram loteamentos turísticos e um cinturão de imigrantes pobres, Cabo Frio vem recebendo investimentos federais, investimentos estaduais, investimentos municipais e privados natural e cultural na infraestrutura viária, de água, de energia elétrica, comunicação, educação, saúde, tornando-se principalmente a partir do início da década de 2000. Então é recente, né? Bem recente. Um polo universitário com a chegada de instituições de ensino superior, atraindo estudantes de toda a região dos lagos. A população flutuante aumenta cerca de 10 vezes na temporada de verão. O parque salineiro dá sinal de exaustão devido à concorrência do produto nordestino e pela especulação imobiliária às margens da Lagoa de Araruama. Enquanto a pesca fica sobrecarregada pelo esforço excessivo de captura e
pela diminuição da qualidade ambiental marinha, na década de 1980, a descoberta e a exploração de petróleo na chamada Bacia de Campos abriu nova frente do desenvolvimento regional. Os portos extremamente produtivos que se localizavam em frente ao litoral cabo-friense são responsáveis pelo pagamento de substâncias e recursos de royalties aos cofres municipais, que impulsionaram o desenvolvimento e a urbanização da cidade a partir da década de 1990. Agora a gente vai falar sobre reservas arqueológicas. Localizada a aproximadamente 50 metros do Forte São Mateus, ocupa uma duna de 50 metros de comprimento, areia mais escura e uma densa vegetação que protege da ação de ventos constantes. Dunas Brancas, localizado na estrada que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo, é cenário de excepcional luminosidade formado por altos montes de areia extremamente fina e muito branca. As dunas de Cabo Frio são raras no estado e por isso muito visitadas pelos usurpadores que aproveitam da região desértica, roubando as areias para utilização na fabricação de vidros. Que coisa, hein? Boca da Barra, Barra do Canal de Itajuru, área litorânea de costão onde encontram-se vegetação nativa e com um visual extremamente belo. A Boca da Barra é um local de suma importância na história de Cabo Frio, pois foi ali que tudo começou, com desembarque e estabelecimento dos 24 cristãos deixados por Américo Vespúcio em 1503. Então, local muito importante, Boca da Barra. Agora falando sobre as praias, vamos lá. Cabo Frio possui algumas das praias mais bonitas do Brasil. A Praia do Forte, a mais conhecida da região dos lagos, é um polo de atração para o turismo, recebendo destaque por sua areia branca e águas cristalinas. Nesta praia também podemos contemplar também o Forte São Mateus, monumento histórico situado no canto esquerdo da praia, que, no período da colonização, defendeu a costa da região de invasores estrangeiros e piratas. Além da Praia do Forte, Cabo Frio possui as praias Brava, Peró, Japonês, Dunas, São Bento, Foguete, Siqueira e Conchas. Suas águas frias decorrem da ressurgência oceânica na região. É isso, meus amigos, essa daqui foi a matéria falando sobre Cabo Frio. As partes superiores falam sobre etnia, religião e descrição heráldica. Nome é até bem difícil, né, de falar. A fonte dessa matéria vai estar aqui na descrição, que é o Wikipedia, para você acessar. Você conhecia todos esses fatos e acontecimentos sobre a cidade de Cabo Frio? Deixe no campo do comentário aqui abaixo e deixe também a tua sugestão sobre a próxima cidade que você quer que a gente conte a história completa aqui na nossa plataforma. E se você é o tipo de pessoa que deseja ter uma renda extra, uma renda complementar, clique no primeiro link da descrição e conheça o material completo que ajudou mais de 130 mil pessoas a mudar de vida. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, mais uma vez eu peço que você clique no botão de gostei para mostrar ao YouTube que você gosta do nosso conteúdo e para que dessa forma a plataforma venha recomendar o nosso vídeo para mais pessoas e mais pessoas venham conhecer esse conteúdo. Aqui abaixo, na tela final, tem dois vídeos que você vai conferir. Um vídeo é a recomendação do YouTube e outro vídeo é a nossa recomendação. Forte abraço. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view.